Acertando o relógio, 11 horas e 49 minutos. Vamos falar de guerra. O diretor executivo da Agência Internacional de Energia disse que a Rússia pode cortar totalmente o fornecimento de gás para a Europa enquanto busca reforçar sua influência política durante a crise na Ucrânia. Ele também destacou que a Europa precisa se preparar para essa situação a partir de agora. Para falar sobre esse assunto e outros temas relacionados ao conflito na Ucrânia, eu converso com o Manuel Furriela, professor de Direito Internacional da FMU. Está conosco aqui também a Fabiana Barroso, de forma remota. Furriela, é mais uma narrativa, uma ameaça, ou você acredita realmente nessa possibilidade do russo cortar o fornecimento de gás para a Europa? Bom, acredito que isso vai acontecer de pronto, até mesmo porque a Rússia necessita de divisas e a exportação de gás para a Europa é uma das principais fontes de recursos, ainda mais neste momento de sanções, onde ela sofre restrições não somente em relação às exportações, mas também de acesso aos seus recursos do exterior, que eram recursos de 600 bilhões de dólares que a Rússia contava com eles para este momento de guerra. Então, é improvável que isso aconteça. Agora, caso venha efetivamente a ser realizado esse corte, para a Europa será desastroso, já que ela não tem fontes alternativas no momento para suprir essa necessidade. A promessa americana de fornecer na versão liquefeita esse gás, em parte seria suprido pelos Estados Unidos, não se efetivou, até porque ele não tem o volume necessário para atender a demanda europeia e também a conversão do gás para a versão liquefeita é complexa, é cara e não é uma alternativa rápida. Então, pelos dois lados, eu acredito que isso não vai acontecer. Lado russo, necessidade dos recursos originários, oriundos da exportação de gás, e para a própria Europa, a falta de alternativa para suprir esse recurso neste momento. Fabi. Professor, tem uma notícia que acabou de sair, recente, do primeiro-ministro da Bulgária, que parece que ele já enfrentou no Congresso Nacional. Ele foi derrubado pelo voto de desconfiança. Então, nós temos aí a primeira vítima indireta aí das ações do Putin. O senhor acredita que isso tem uma relevância direta na Bulgária? Na Bulgária e alguns outros países, né? Ali você tem a Hungria, alguns que estão sendo diretamente afetados pelo conflito, principalmente os países próximos, aqueles que ficam ao redor da Ucrânia, eles têm ainda uma relação de dependência, uma relação muito próxima com a Rússia, mesmo já fazendo parte da União Europeia. Então, a crise econômica causada por esse conflito atinge, em especial, esses países do leste europeu, como é o caso da Bulgária. Então, nós temos aí grande chance, efetivamente, de uma mudança no cenário político, até mesmo dentro dos estados. Dificuldades no enfrentamento da crise econômica, impactos políticos naquela região, já que ainda são zonas que têm um certo nível de influência russa, não se livraram ainda totalmente disso, mesmo tendo partido para um ingresso na União Europeia, um patrocínio das suas economias pela União Europeia. Então, nós vamos ter aí uma série de efeitos, talvez até um efeito dominó, ou seja, países, na sequência, sendo afetados politicamente por esse conflito. Esse conflito muda totalmente a realidade geopolítica do mundo, em especial do leste europeu, onde você tem um impacto mais profundo. Então, eu acredito sim, segundo aí o teu comentário, que nós teremos uma série de efeitos naquela região, efeitos dentro mesmo até dos países envolvidos, dos países do leste europeu. Professor, eu vou acionar agora o nosso correspondente Luca Bassani. Ele está na Europa e ele traz para a gente um panorama sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia e faz destaque para um terremoto que atingiu o Afeganistão. Vamos acompanhar. Boa noite de quarta-feira a toda a nossa audiência.
Hoje, as notícias que vêm da Ásia, especificamente do Afeganistão, são muito dolorosas, já que um terremoto de magnitude 6,1 na escala Richter vitimou mais de 1.000 pessoas e deixou outras tantas centenas de feridos. Ainda esses números estão sendo atualizados, mas a gente vê que desde a retomada do país pelo grupo fundamentalista Talibã em agosto do ano passado, o Afeganistão passa por uma crise humanitária imensa, também acarretada por conta das sanções econômicas impostas no país por conta do seu novo governo, e a crise de fome generalizada, somadas agora com essa tragédia natural, fazem com que o país se torne um dos mais pobres e mais miseráveis de todo o mundo. Nesse sentido, o Afeganistão fez um apelo à ONU, o governo do Talibã fez um apelo à ONU para que ajuda humanitária seja enviada, algo que não tem sido feito até o momento exatamente por nenhum país praticamente reconhecer o governo do Talibã e não ter relações diplomáticas com um grupo que é considerado por muitos fundamentalista. Voltando aqui para a Europa, falamos também sobre as repercussões relacionadas à possível entrada da Ucrânia na União Europeia. Muitos países europeus há um consenso de que a Ucrânia merece o status de candidato ao bloco europeu, lembrando que isso pode durar ainda anos para se confirmar, mas de qualquer maneira hoje o Parlamento de Portugal aprovou uma resolução relacionada a isso, teve apenas um partido que votou contrário, o PCP, Partido Comunista Português, mas o Partido Socialista, que é do primeiro-ministro António Costa, assim como o Partido Social Democrata do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, votou favoravelmente a todas as diretrizes tomadas por demais países europeus. A gente vê que a França também se colocou favorável a esse novo status da Ucrânia como país candidato, mas disse que o país não merece nenhum tipo de tratamento VIP por conta da guerra e que deve seguir todos os procedimentos colocados para qualquer outro país que queira se tornar membro da União Europeia, como a própria Albânia, a Macedônia do Norte, a Sérvia. Há uma série de diretrizes políticas e econômicas, acertar principalmente questões de dívida interna e inflação para que um país novo não prejudique os demais países que já fazem parte do bloco. E exatamente por isso, pela Ucrânia passar por uma guerra que não sabemos quando terá o seu desfecho, muitos acreditam que esse processo de candidatura possa durar muitos meses, inclusive até alguns anos, para que ele venha se consolidar. Hoje, não muito longe da fronteira com a Ucrânia, na cidade russa de Rostov, tivemos o incêndio de uma das refinarias, o que muitos acreditam, até em alguns canais do Telegram, foi veiculado que foi por conta de um drone ucraniano que teria atacado essa localidade, que é muito estratégica do ponto de vista energético. Formalmente, a Rússia não fez nenhuma acusação para a Ucrânia, mas nós vemos que desde o começo da guerra, pontos estratégicos em toda essa fronteira, que vai desde Kursk até Rostov, Belgorod, têm sofrido alguns ataques em pontos específicos. A Ucrânia também não admite a autoria desses ataques, mas de qualquer maneira a gente percebe que há grande animosidade nessa região fronteiriça, onde principalmente os russos têm intensificado o seu ataque juntamente com os rebeldes nas províncias de Lugansk e Donetsk, onde provavelmente eles consigam o controle total nos próximos dias. Todas as atualizações continuaremos passando sempre em primeira mão a toda a nossa audiência. Luca Bassani, de Munique, na Alemanha, para a Jovem Pan News. Então, professor, quando nós ouvimos o nosso correspondente e todas as análises que são feitas aqui no Especial Guerra, nós percebemos o tamanho da gravidade desse conflito e como esses reflexos estão reverberando como se fosse uma camada de várias ondas, são várias camadas que estão chegando e elas vão chegando aos poucos. O que nós podemos esperar de mais prejudicial para a nação brasileira em função desse conflito na Ucrânia? Realmente a repercussão é muito grande. Nós já havíamos observado que um conflito naquela região teria uma grande repercussão internacional, inclusive no Brasil. Nós não estamos falando de um conflito regional envolvendo algum tipo de estado periférico, não desmerecendo, obviamente, esses conflitos mundo afora. A gente está com uma atenção especial com a Ucrânia, mas temos um mundo com vários problemas, vários conflitos acontecendo. De qualquer forma, envolve a Ucrânia, um dos maiores produtores de grãos no mundo, um estado central europeu, importante no fornecimento de matéria-prima e, principalmente, a Rússia,
o maior estado em termos territoriais do mundo todo, uma economia importante, um estado estratégico, também fornecedor de uma série de produtos essenciais para o mundo todo. Então, o impacto econômico envolvendo o conflito entre esses dois estados, com certeza, né, traria para o mundo todo uma série de problemas econômicos, ainda mais nesse período onde a gente nem começou a se recuperar da pandemia ainda. Então, para o Brasil, nós teremos ainda efeitos muito nefastos, efeitos aí que podem prejudicar principalmente o aumento de preços. Aí só para a gente pegar um desses itens onde o impacto tende ainda a ser mais substancial é o trigo. E pelo trigo a gente tem aí uma série de produtos, né, que são de gêneros alimentícios, que são preparados e que terão impacto no futuro, já que aquela região é fornecedora primordial desse produto. E nós vemos aí também, vamos ter ainda impacto no petróleo. A Rússia é um dos maiores exportadores deste produto. Então nós temos uma série de situações que vão impactar economicamente o mundo todo e o Brasil não vai conseguir ficar à margem desse processo. Houve aí uma forma inteligente pelo governo brasileiro do tratamento de um desses produtos, que está relacionado aí aos insumos, né, para a produção de fertilizantes. Imagine só, se a gente tivesse um impacto substancial na aquisição deste produto, como nós teríamos aí uma produção agrícola brasileira comprometida ou pelo menos reduzida. Então, esse efeito econômico, o governo brasileiro conseguiu lidar de uma forma muito boa, muito competente em termos de negociação, mas infelizmente é só um dos itens. Isso auxilia a produção brasileira, ajuda o mundo todo, ajuda o Brasil. Agora, em relação aos outros produtos que aquela região produz em grande quantidade, nós teremos efeitos inflacionários. A economia brasileira vai ser impactada.